Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher. Este episódio é dedicado a um tema bastante confuso e complexo, que é o universo das terapias hormonais para a menopausa, desde a medicação de prescrição médica, as hormonas naturais com aspas, à base de plantas, as hormonas bioidênticas nos seus diferentes tipos e suplementos naturais, etc. Ovviamente, não sendo médica, não darei a minha opinião em propósito das de prescrição médica, mas irei fornecer apenas dados oficiais e definições que te ajudem a ter uma ideia um pouco mais clara, porque realmente nesse momento existe uma considerável caos na terminologia e nas ideias, e isso não nos ajuda a fazer as famosas escolhas informadas. Eu já dediquei alguns episódios desse podcast à menopausa e não me vou alongar aqui sobre temas como a cultura da negação do envelhecimento, a cultura da menopausa como uma tragédia, o idadismo sexista, etc, etc. Aqui eu gostava apenas de falar daquilo que são as opções que temos quando entramos na menopausa e quando procuramos soluções a eventuais problemas que possam surgir nesse processo. A nível médico e no âmbito das prescrições de medicamentos à base de hormonas, desde um estudo chamado Women's Health Initiative em 2000, que foi parado em 2002 e tinha começado em 99, e era para continuar até 2007, mas parou em 2002 porque estava a correr bastante mal. Houve um certo retrocesso da terapêutica de reposição hormonal devido aos resultados desse estudo, que eram bastante preocupantes em termos de segurança. Mas nos últimos anos tem havido um interesse crescente em reconsiderar, em reavaliar a terapia de substituição hormonal devido às críticas que foram feitas ao desenho inicial deste estudo. O que se oferece, portanto, a nível médico, a nível de prescrição médica, nesse momento, no que toca a medicação hormonal, são basicamente três tipos. Há diferentes formulações de estrogênio e ou progesterona sintéticas, geralmente combinadas entre as duas, portanto, um estrogênio e uma progesterona geralmente combinadas e com formulações que podem ir desde as orais e, portanto, têm um efeito sistêmico até as mais localizadas, por exemplo, na vagina. E estes medicamentos, obviamente, são regulamentados pela Infarmed. Depois temos diferentes formulações das mesmas hormonas, estrogênios e progesteronas, mas bioidênticas, ou seja, com estrutura idêntica às hormonas naturalmente produzidas pelo nosso corpo. E esses produtos também são regulamentados pelo Infarmed e, como tal, são, digamos, equivalentes às hormonas sintéticas no aspecto que têm dosagens padronizadas, são produzidas em ambientes com controle de qualidade rigoroso, têm dados de ensaios clínicos e são sujeitas à farmacovigilância contínua. Portanto, temos recolha e análise de efeitos adversos. Depois há uma terceira categoria, que são as hormonas bioidênticas manipuladas, ou seja, realizadas de forma personalizada pelas farmácias galênicas, sempre sob prescrição médica, mas que, a diferença das categorias anteriores, mostram ausência de evidência robusta sobre segurança e eficácia a longo prazo e falta de padronização e regulamentação nos produtos compostos. Portanto, não apresentam dados sobre segurança, porque não são obrigados a apresentá-los, basicamente. Agora, fora do âmbito da prescrição médica, temos o mundo dos suplementos naturais, entre os quais se destacam aqueles que se gabam, digamos, que pretendem incluir hormonas vegetais naturais de origem vegetal. Por exemplo, a diogenina. A diogenina, que é um composto hormonal, esteroide natural, encontrado em várias plantas
specialmente no inhame selvagem mexicano, Dioscorea villosa, em inglês wild yam, há muitos produtos à base de yam, wild yam, etc. Estruturalmente é idêntica à progesterona e isto gerou a ideia de que poderia ser uma alternativa natural à progesterona, especialmente em cremes. Só que não funciona assim, ou seja, a diogenina é usada como matéria-prima industrial na indústria farmacêutica, porque aí em laboratório é quimicamente convertida em progesterona bioidêntica através de processos complexos de laboratório, fermentação microbiana, várias etapas de síntese química, mas é um processo de laboratório, ok? Não é que tomando diogenina conseguimos ter progesterona natural de forma direta. Então, essa progesterona produzida assim em laboratório é idêntica à humana e, portanto, é usada para fármacos como, sei lá, em Portugal temos o Trogestano, Prometrium, são essas hormonas bioidênticas produzidas, lá está, a partir de uma planta. Só que tomar diogenina diretamente não tem o mesmo efeito que a progesterona. O corpo humano não consegue converter a diogenina em progesterona. O metabolismo humano não tem essas enzimas para poder transformar diogenina em hormonas ativas. Portanto, ingerir ou ainda mais absurdo, aplicar cremes, porque existiam no mercado, e durante décadas vi no mercado dos produtos naturais, cremes a base de yams, inclusivamente um famoso laboratório belga e tinha esse creme famosissimo a base de inhame. Portanto, aplicar cremes ou tomar suplementos de inhame selvagem não faz elevar os níveis de progesterona no sangue. Eventualmente, se tem alguma ação, é uma leve ação fitoestrogênica, por exemplo, uma boa planta para melhorar a secura vaginal, inclusivamente usada para melhorar o muco cervical, mas não para aliviar problemáticas advindas de uma progesterona não otimal. Portanto, essa era uma specie di fraude, agora felizmente foi já retirado do mercado esse produto, mas efetivamente eu vi no mercado durante décadas e mulheres que usavam esse creme de uma forma bastante pouco eficaz, porque claramente não estava a fazer o que prometia. A mesma coisa acontece com os estrogênios naturais, entre aspas. Uma coisa são os estrogênios usados em medicamentos, estradiol, sintetizados em laboratório. Também é possível fazê-lo a partir de fitoesteróis extraídos de plantas, como soja ou também inhame selvagem, porque do inhame também da Dioscorea villosa extraímos diogenina, mas também conseguimos extrair estrogênios, tal como acontece com a progesterona. Mas outra coisa são os fitoestrogênios presentes em alimentos ou suplementos, como a genisteína, daidzeína, o cumestrol, que são todos fitoestrogênios, a maioria derivados da soja, que são ótimos, mas não como suplementos. Como suplementos não fazem grande coisa. Em termos de eficácia, não demonstraram até agora grandes resultados. O que interessa é sim tê-los na alimentação. Mas tal como acontece com a diogenina, algumas empresas vendem cremes ou cápsulas rotulados como estrogênios naturais, derivados de plantas, basicamente dando a entender que são equivalentes às terapias hormonais e isso não é assim, não é verdade. Sem nenhuma conversão em laboratório, o corpo não consegue transformar os fitoesteróis ou os fitoestrogênios em estradiol ativo. E ainda bem, diria eu. Em qualquer caso, todos os suplementos para as questões da menopausa são inúteis, então, não. Há muitas plantas úteis do ponto de vista de uma abordagem sintomática, ou seja, tenho esse problema, tenho insônia, uso isso, tenho mais secura vaginal, uso isso, tenho outras questões, uso isso, mas sim, e usamos alguns fitoestrogênios e ultimamente fala-se também nos fitoprogestínicos,
mas não funcionam como hormonas diretamente, funcionam por outros mecanismos e, sobretudo, funcionam no contexto mais alimentar, mais no contexto da nutrição, que no contexto de medicamentos ou suplementos. Por falar em alimentação, temos que entrar numa outra categoria, que são, digamos, as abordagens nutricionais, que são aquelas que recebem zero alarido, porque claramente não tem nenhum produto a vender por trás. Mas, curiosamente, são aquelas que deveriam fazer mais alarido, porque realmente têm mostrado resultados extraordinários. Por exemplo, um dos estudos mais relevantes é o Women's Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms. Os sintomas vasomotores são os famosos afrontamentos, os calores, as ondas de calor, etc. Este foi publicado em 2023 na revista Menopause e basicamente tratava-se de um estudo de intervenção com uma dieta de base vegetal a baixo teor de gordura que incluía meia chávena de soja por dia, cozida, durante 12 semanas, e o resultado diz que 88% houve uma redução de 88% dos afrontamentos moderados a severos, 59% das participantes ficaram completamente livres desses sintomas e houve melhorias significativas em vários outros domínios, como não só a parte dos afrontamentos, mas também a nível físico, sexual, qualidade de vida, etc. Depois houve outra análise secundária a esse estudo que indicou que esse tipo de dieta, portanto a base de plantas, a base de vegetais e a baixo teor de gordura e rica em soja, poderia efetivamente reduzir as questões, as problemáticas da menopausa até um 95%, devido possivelmente a alterações positivas na microbiota intestinal. E, portanto, esse estudo se foca basicamente mais no impacto dessas intervenções sobre a microbiota e, por conseguenza, sobre digamos, a vivência física da menopausa. Tudo isso está depois declarado, digamos, na bibliografia e podem ir ver esses estudos. Outro estudo do King's College, o famoso Zoe Study, um estudo bastante grande, feito com mais de 4.000 mulheres, que descobriu que, basicamente, o resumo é bastante engraçado, uma variedade de mais de 30 vegetais, portanto, variar o mais possível os alimentos vegetais, até 30 alimentos vegetais por semana, reduz não só os sintomas físicos, mas também os sintomas psicológicos da menopausa em percentagens também muito, muito altas. E qual é aqui a grande vantagem de uma abordagem de estilo de vida, de alimentação, de exercício físico, etc.? É que, longe de levantar questões de segurança, garante saúde a todos os níveis e que vão muito além do alívio sintomático. Sobretudo, são benefícios duradouros. Portanto, aqui cabe um bocado aprofundar as questões de segurança e as questões de utilidade daquilo que são as abordagens mais invasivas e mais hormonais à menopausa. Questões de segurança. Quando falamos de segurança, por exemplo, das várias terapias hormonais da menopausa, a recomendação das sociedades médicas de todo o mundo, incluindo Portugal, é usar a menor dose eficaz pelo menor tempo possível, preferir preparações aprovadas e testadas por órgãos reguladores e evitar as hormonas bioidênticas manipuladas sempre que possível. Depois vamos ver por quê. Sobre segurança, digamos, quais são os números? O que é que podemos dizer em relação à segurança? Porque há muito dado contrastante, muita polêmica, porque as estatísticas podem ser interpretadas e podem ser reviradas e podem ser todos os estudos mais que se param do lado do outro podem ser criticados pelo seu desenho, etc, etc. Portanto, eu vou tentar aqui usar dados mais recentes e mais, digamos, objetivos possíveis. Aqui há, por exemplo, temos um estudo publicado em 2019 na Lancet,
que diz que basicamente o uso da terapia de substituição hormonal na menopausa a partir dos 50 anos de idade está associado, então, por exemplo, vamos ver em relação a dois tipos de cancros que são os mais temidos, né? Cancro de mama e cancro de ovário. Em relação ao cancro de mama, nesse estudo que avaliou casos de mais, dados sobre mais casos de mais de 100 mil casos de cancro, concluía que, digamos, havia um aumento do risco relativo de aproximadamente 2 pontos. Isso significa que as mulheres que usam estrogênio, uma combinação de estrogênio e progesterona, têm o dobro da probabilidade de desenvolver cancro da mama em comparação com as que nunca usaram. Na prática, essa percentagem significa que se o risco basal para a população geral de cancro da mama entre os 50 e os 70 anos de idade é de 6%, porque disso estamos a falar, esse risco sobe para cerca de 12% com o uso da terapia de substituição hormonal combinada durante 5 a 10 anos. Se olhamos para os dados de risco em absoluto e não relativo, o cálculo é que em mulheres que usam essa combinação de estrogênio e progesterona todos os dias durante 5 anos, haverá um caso extra de cancro da mama por cada 50 mulheres tratadas, okay? O que equivale a um aumento de 2%. E esse aumento duplica com 10 anos de uso. Portanto, aqui estamos a falar primeiro de 5 anos e depois de 10 anos. Portanto, um caso extra por cada 25 anos desculpe, um caso extra por cada 25 mulheres tratadas em caso de terapia combinada, ok? Portanto, falamos de um aumento do risco considerado baixo quando olhamos para os dados, digamos, para o risco absoluto, mas que existe. Em relação ao cancro do ovário, sempre o Lancet pubblicò alguns anos antes, em 2015, analisou dados de mais de 20 mil mulheres com cancro do ovário, e aqui também houve uma correlação, uma associação, não significa uma causalidade, significa uma associação estatística com a terapia de substituição hormonal, ou seja, o uso atual do estrogênio com ou sem progestagênicos, ou seja, progesterona, estava associado a um risco, a um aumento do risco relativo de 1,37. Significa que as mulheres que usam terapia de substituição hormonal têm um risco 37% maior de desenvolver cancro do ovário relativamente àquelas que nunca usaram essa terapia. Na prática, o risco absoluto significa que se na população geral o risco é de 1,2%, esse risco sobe para 1,6% entre as utilizadoras da terapêutica. Há que dizer também que o cancro do ovário é menos comum que o cancro da mama, mas também tem bastante pior pronóstico. Agora, esses dados sobre segurança, digamos que eu fiz aqui, peguei a pontinha do iceberg, porque claramente quando vamos fazer pesquisas há muita coisa, digamos que esses são os, parecem, pelo menos a mim, os dados mais recentes. Esses dados referem-se não apenas à terapêutica de substituição hormonal sintética convencional normal e corrente, mas também nesses cálculos está incluída a terapêutica com hormonas bioidênticas aprovadas e, portanto, com aquelas características que vimos, que passaram por ensaios clínicos, que têm dosagens exatas, estáveis, que foram aprovadas pela Infarmed, que estão sujeitos à farmacovigilância, que têm uma rotulagem padronizada, etc, etc. E isto acontece, portanto, não há diferença entre as hormonas bioidênticas e as hormonas convencionais, assim chamadas, porque, mesmo sendo bioidênticas, ou seja, mesmo tendo mesmo sendo quimicamente idênticas às hormonas humanas, tem uma ação biológica no organismo que ainda é estrogênica e progestagênica, e, portanto, é esta ação que determina o risco, não é de onde vem, mas é o que é que elas fazem. Ok, agora, isto não significa que, digamos que
que essas bioidênticas sejam completamente isentas de risco, simplesmente estão na mesma caixa de riscos baixos, mas existentes, da terapêutica de substituição hormonal. Agora, esses dados não existem quando falamos de hormonas bioidênticas manipuladas, portanto, em inglês seria Compounded Bioidentical Hormone Therapy, ok? Portanto, não se refere aos produtos manipulados por farmácias galênicas, não porque esses produtos sejam muito mais seguros ou muito mais naturais, mas simplesmente porque não há informação, não há dados, não há absolutamente nada sobre estas hormonas. Então, essas hormonas, de fato, não são aprovadas pelas agências reguladoras como medicamentos, não passaram por ensaios clínicos controlados, não têm dosagens padronizadas, nem têm garantias de bioequivalências entre lotes, não são sujeitos, e essa é a coisa mais importante, não são sujeitos à farmacovigilância obrigatória. Portanto, claramente há toda uma série de organismos oficiais, a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, a North American Menopause Society, a European Society for Medical Oncology, a International Menopause Society, que rejeitam a ideia de utilizarem, as mulheres utilizarem as hormonas bioidênticas manipuladas por causa disto. Não significa necessariamente que esses produtos sejam necessariamente perigosos, mas simplesmente não tem garantias clínicas, nem não há nenhuma regulamentação, e pura simplesmente as alegações sobre a sua segurança, que são feitas pelas pessoas que tipicamente estavam envolvidas no business, não se baseia em nada em concreto porque não há recolha de dados, muito simplesmente. Ok? Agora, a grande questão é, sem entrar em mérito de que escolhas se fazem, o que é que se quer, o que é que não se quer fazer em relação a terapias ou não terapias. Há também outra questão a ter em conta, que é essas terapêuticas normais, entre aspas, ou bioidênticas, que sejam, não são curativas. Não há rigorosamente nada que curem. E o que é que acontece quando essas terapêuticas têm que ser paradas? Porque não é para serem tomadas de forma indefinida, porque a segurança é ok, podemos falar de algum tipo, alguma margem de segurança, mas claramente essa não se estende ao infinito. Que é outra coisa nas quais muitas hormonas, digamos, os profissionais que utilizam as hormonas bioidênticas manipuladas falham, porque alguns profissionais dão a entender que essa terapêutica pode ser tomada pelo resto da vida. O que é que acontece quando essa terapêutica é suspensa, quando se para? O que acontece? Então, segundo aquilo que a evidência disponível, as principais sociedades médicas, as queixas da menopausa, como as ondas de calor, os suores noturnos, a insônia, a irritabilidade, a secura vaginal, etc., etc., regressam em 50 a 75% das mulheres dentro de semanas ou meses após a suspensão da terapêutica de reposição hormonal. Ou seja, essa terapia não cura os sintomas da menopausa, até porque a menopausa, felizmente, não é uma doença, não é? Apenas controla essas queixas enquanto for tomada. Agora, quando se suspende, os sintomas frequentemente reaparecem, especialmente nas mulheres que começaram a terapia mais cedo na transição para a menopausa. É verdade, algumas mulheres notam que os sintomas regressam com a mesma intensidade, enquanto que outras notam que voltamos de forma mais leve, outras que não voltam de todo, são mais toleráveis, especialmente se já estavam na menopausa há mais tempo, quando começaram essas terapias. Mas só para deixar claro que lá está, existe na mesma, digamos que há, em muitos casos, é basicamente posticipar, mandar mais para frente o problema que irá reaparecer assim que essa medicação for parada. E volto a dizer, não é uma coisa que se tenha que tomar para sempre.
Portanto, é verdade que pode trazer alívio eficaz e pontual dos sintomas da menopausa, essas terapêuticas, mas vem com alguns riscos associados que podem ser mais ou menos considerados altos, e isso é sempre uma questão de perspectivas, e é sempre uma questão de como se olham para os dados e de quem os interpreta. Mas, lá está, existem esses riscos, existem e, em qualquer caso, não se destina a um uso indefinido. Como volto a dizer, as principais sociedades médicas recomendam o uso menor, tanto a dosagem mais baixa, pelo menor tempo possível. Agora, já as mudanças no estilo de vida, alimentação equilibrada, o exercício físico, a gestão do stress, não têm prazo de validade e só oferecem benefícios duradouros para o resto da vida e para toda a nossa saúde. Espero que então agora tenhas mais curiosidade em olhar para trás para outros episódios sobre a menopausa. E pronto, esse podcast foi mais breve, mas achei importante falar disto aqui, porque é um tema que nesse momento me toca de uma forma mais pessoal. Acabei de perder uma irmã que estava a fazer precisamente essas terapias não regulamentadas, bioidênticas, e que lhe estavam a dizer que poderiam ser dadas pelo resto da vida. Agora o resto da vida dela já não está cá. Obrigada por me ouvirem e até breve. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé partilhando-o com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.